É uma correria. Essa vinheta salva a nossa vida, né? Oi, gente. Boa tarde, boa tarde. Oh, Senhor. Quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Vocês precisam ver como é que é antes, segundos antes de entrar no ar. Segundos, né? Mesmo. É muito legal. Ai, que bom estar juntinho com você aí de casa. Bom demais, né, Luquinha? Bom demais mesmo. Pra gente conversar, pra gente dividir opinião, pra gente ficar juntinho. Assunto bem delicado hoje, você não precisa se identificar, mas a sua participação é mais do que importante pra gente. Que é com ela que a gente aprende a fazer o Falando Nisso, tá? Pedrão, só que antes de começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai para a nossa mensagem, né? Aliás, tem muito a ver com o bate-papo de hoje. Não tome para si um problema que é do outro. Ajudar é uma coisa. Agora, se tornar responsável é outra, porque cada um escolhe e colhe exatamente o que plantou. E se Deus te deu uma vida, cabe a você cuidar de cada segundo dessa vida e não da vida dos outros. Presta atenção no que você está fazendo com você. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de Papo Cabeça, bora ficar juntinho e trabalhar. Bom, hoje, antes de qualquer coisa, nós aqui do Falando Nisso queremos prestar uma homenagem a uma pessoa que continua sendo muito especial. Uma pessoa que tanto nos ajudou durante esses 9 anos de programa e Deus, na sua infinita sabedoria, chamou para o seu lado o nosso querido amigo Doni de Oliveira, o tio Doni, como era carinhosamente chamado por toda a equipe. Diretor da empresa Divulgação, Propaganda e Comunicação, Doni faleceu na sua casa, em Jacareí, de infarto fulminante ontem à noite. Vai deixar saudades, vai deixar sua marca aqui no nosso Falando Nisso. E cabe a nós dizer o seguinte, viu, tio Doni? Obrigada por tudo sempre. Fique com Deus, o nosso carinho à família, que com certeza recebe nesse momento todo o nosso sentimento. O Doni era uma pessoa inexplicável, Luquinha, inexplicável. Pois é, né, Solange? Todo mundo que teve contato com ele fala muito a mesma carinhoso. coisa, né? Uma pessoa muito querida, sentimentos da família mesmo. Você pode participar ao vivo aqui do nosso programa ligando pra gente, tá? 3922-1387 é o telefone, o WhatsApp é 997167989. Então você manda mensagem pelo WhatsApp ou pelo facebook.com/Falando Nisso Band. E para seguir a gente no Instagram é muito fácil. É só você acessar instagram.com/Falando Nisso Band ou procurar por @Falando Nisso Band. E para você que gosta de pizza, tem 4 vales do Pizza Hut, que é gostoso demais. Para saber como concorrer, você corre no nosso perfil no Instagram, que você fica sabendo, é bem fácil. E no Face tem prêmios também para você. São 5 pares de ingressos para curtir aí o melhor cinema da nossa região aqui no Plex Vale Sul. Muito fácil de participar também. Curtiu? Compartilhou essa fotinho que está lá na nossa timeline, já está concorrendo, então 5 pessoas vão ser sorteadas aí, cada uma leva para casa aí um par de ingressos. O sorteio já é sexta agora, então não deixa para depois não, corre lá hoje mesmo que já está chegando, né? Mas olha, a gente brinca às vezes muito sobre, como depende de ciclano, de fulano, a gente leva às vezes até num romantismo, né? Mas a dependência é algo muito sério, né, Solange, que pode até machucar as pessoas. Eu não vivo sem você. Como é que você não vive sem alguém? Você é dependente demais de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, a gente quando fala de dependência, a gente lembra do álcool, das drogas, né? Mas tem a dependência emocional também. E ele veio de São Paulo, a segunda vez que ele está com a gente amou a participação dele aqui a primeira vez, o psicólogo Carlos Arouca. Carlos, por favor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma lição, esse homem aqui de vida. Obrigada, viu, Carlos? Tudo bem, por estar Carlos? Aqui com a Obrigado, gente. bem, querido. Fica à vontade, por favor. O Carlos vamos que tem um conversar. trabalho fantástico, justamente para livrar as pessoas de qualquer tipo de dependência. E quando a gente fala qualquer tipo de dependência, tem tanto aquela física, né, que é o álcool, quanto a emocional. Existe uma mais difícil da pessoa se livrar, emocional, aqueles vícios de drogas, alcoolismo, ou não, Carlos? Depende do grau que ela está comprometida. Na verdade, se nós pensarmos bioquimicamente, toda dependência ela vai gerar uma resposta bioquímica específica que tanto pode ser comportamental ou de uma substância específica. Então, não importa qual tipo de dependência, importa o quanto ela está comprometida naquele ato. Por exemplo, uma dependência
de algo físico, né? Quando ele está viciado em açúcar, viciado em álcool, viciado em alguma coisa que ele precisa ingerir, em tabaco, em cocaína, ou viciado num comportamento que também pode ser destrutivo. O trabalho demasiado, ele vai gerar respostas bioquímicas tão destrutivas como um usuário de droga. Para você ver, então as pessoas muitas vezes não se dão conta dessa dependência. A dependência do trabalho é uma coisa que, né, às vezes as pessoas não se dão conta, né, Luquinha? Pois é, achei interessante que você falou do açúcar, né? E a querida amiga, ela disse que pode falar o nome aqui, mas só dar um toque. Quem quiser participar e não quer se identificar, tudo bem, tá? Que às vezes é algo muito pessoal, né? Mas a Ana Clara comentou o seguinte, Sol, que toda noite ela precisa comer doce. Ela disse que não consegue dormir, não consegue fechar o olho sem comer um doce, que diz que ela já tentou e ela passa a noite em claro. Aí ela vai lá, come doce e dorme. Ela quer saber por que isso está acontecendo com ela, se é alguma ansiedade, o que pode ser. Ana Clara. Sim, o açúcar ele tem uma função no organismo de acalmar, ele é um calmante, como o álcool, como o tabaco, né? Tem pessoas que dizem assim, eu só consigo relaxar depois de um pudim, depois de um doce, né? Isso também gera uma resposta química que acalma a pessoa, porque a glicose sobe e depois ela tem aquela descarga, como uma descarga. Ela tem que descobrir o porquê que ela se frustra à noite. Por que falta à noite? Geralmente à noite é a hora que bate a carência, é a hora que, se ela for casada, ela teoricamente namoraria, é a hora que bate aquele vazio existencial que ela não tem com o que preencher, vai preencher como? Ou no açúcar, ou na comida, ou no álcool. Que o álcool também vira açúcar dentro do organismo. Então a gente pode dizer que a pessoa compulsiva em comida, ela é dependente da comida, isso daí também é uma fuga, ela está escondendo alguma coisa? Isso é um dado estatístico, 10% daquilo que você come é utilizado para nutrição, 90% é para sanar o vazio. Tanto é que tem gente que fala assim, eu só consigo dormir com a barriga cheia, né? Quentinho. O que aquece não é a comida, o que aquece é autossuficiência, é um carinho, são outras coisas. Mas a comida é usada como um substituto dessa falta que ela tem, que ela vai tentar sanar, né? Maquiar com a comida. Ok, então, bom, tem bastante pergunta aqui, viu, Luquinha? Inclusive uma querida mandou também, embaixo da fotinho do nosso Facebook, perguntando sobre o alcoolismo de final de semana, se isso daí pode ser uma dependência também. E o Edson está comentando aqui sobre a filhinha dele, diz que ela é especial e ele tem muito medo de deixá-la sozinho, diz que ele não consegue trabalhar, estudar ou fazer qualquer coisa, sabendo ou não se a filha está bem ou não, ele quer estar perto. Já a gente ajuda você também, viu, Edson? Mas agora a gente para um pouquinho aqui no nosso programa para ficar bem informado com as notícias da redação. Coisas de Brasil, Pedro Mariano. A votação do relatório contra Cunha foi adiada mais uma vez. A sessão do Conselho de Ética, que analisa o processo, foi encerrada ontem, antes da votação. Gente, tem coisa que não dá para entender, não. Só por Deus mesmo. Vamos ver. Olha só, mais uma vez, os aliados do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, conseguiram, por meio de manobras, de questões de ordem e de questionamentos, adiar a votação do relatório do deputado Fausto Pinato, que recomenda a continuidade das investigações contra o deputado Eduardo Cunha. Foi uma sessão marcada por muito bate-boca e com grande expectativa, porque nas contas dos aliados de Cunha, ele tem 9 dos 11 votos que são necessários para que o processo seja arquivado. A expectativa é se os 3 integrantes do PT no Conselho de Ética vão votar conforme a orientação do partido, dada pelo presidente Rui Falcão, de aceitar a continuidade das investigações, ou as orientações do Palácio do Planalto, do governo, preocupados aqui com votações importantes e também com os pedidos de impeachment da presidente Dilma que Cunha tem sobre a mesa dele. Portanto, se esses 3 votos forem para o presidente da Câmara, esse processo poderia ser arquivado, ele poderia ter 12 votos, mas essa é uma questão que vai ficar para depois. Com o início da ordem do dia, a análise do parecer foi adiada. O presidente do Conselho de Ética acredita que esse julgamento da admissibilidade do processo só ficará para terça-feira que vem.
Uma opinião muito particular. Chega a dar nojo a política nesse país, né? Tanto acordo, é tanta investigação, quando a Polícia Federal já investigou tudo. No caso do Cunha, a Suíça já multou o cidadão por estar atrapalhando aí as investigações e o Brasil ainda está pensando nisso. Brasil! Ah, Pedro Mariano, por Deus, né? Pelo amor de Deus, né, Luquinha? E fica só adiando, né? Só, e vai ganhando tempo, né? Bom, e como será que estão as estradas nessa quarta-feira? O nosso repórter Jefferson Santos vai falar ao vivo com a gente agora. Boa tarde, Jefferson. Como que está o trânsito na Via Dutra? Oi, Lucas. Boa tarde. Olha, o trânsito na rodovia Presidente Dutra está bom aqui no Vale do Paraíba. O motorista não encontra nenhuma lentidão em toda a extensão aqui na nossa região. Viu? O trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos da rodovia. Tem complicação somente lá em Guarulhos, para quem segue em direção a São Paulo, e também na chegada à capital paulista. Excesso de veículos, né? Isso sempre acontece mesmo, né, Jefferson? Bom, é dezembro, muita gente já está pegando as estradas aí para descer para o litoral. Qual que é a situação da Tamoios, Jefferson? Está complicado ou está tranquilo? Nesse momento está tudo tranquilo lá pela rodovia dos Tamoios. O motorista também não encontra nenhuma dificuldade em toda a extensão da rodovia, Lucas. E lembrando que a rodovia ela ficará interditada temporariamente agora, no período da tarde, a partir das 2 horas. Os bloqueios vão acontecer nos quilômetros 16 e 27 em Jambeiro e em Paraibuna. A operação é necessária para a demolição de rochas e esse serviço ele deve ser encerrado apenas às 4 da tarde. Lucas. Obrigado, Jefferson. Uma boa tarde para você. Então, paciência para quem for subir a serra ou descer aí pela Tamoios. Solange. Pois é. Bom, e aquele alerta que o Brasil todo está acompanhando. Grávidas estão aí também em alerta contra o mosquito transmissor do Zika vírus. Mais de 1.200 bebês nasceram com microcefalia este ano no Brasil. E a relação com o Zika vírus foi confirmada. Gestantes preocupadas com a explosão de casos de microcefalia têm pedido para refazer os exames de ultrassom. A ligação com o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Mais de 1.200 casos suspeitos de microcefalia já foram notificados em 2015 no Brasil. No ano passado, foram 147 casos. O surto atinge 311 municípios de 14 estados, a maioria no Nordeste. Com 646 notificações, Pernambuco tem o maior número de casos suspeitos. A orientação é que as grávidas usem repelente e que a família toda mantenha o combate ao mosquito, que transmite também a dengue e a chikungunya. As consultas pré-natais e os exames de ultrassom se tornam ainda mais importantes para que os casos de microcefalia sejam diagnosticados o quanto antes. Assim, as gestantes podem ser encaminhadas a centros de referência em medicina fetal para que os bebês tenham um acompanhamento mais especializado. Em Salvador, que já tem 19 casos confirmados de microcefalia, os recém-nascidos estão sendo tratados em hospitais de referência do SUS. Já é encaminhado para estimulação com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. Pois é, o governo não fez a parte dele e agora está nessa coisa toda. E como diz o Luquinha, disse bem, né? Todos os repelentes e medicação deveria ser obrigação do governo dar para as grávidas. Né? Olha, isso, na verdade, desde a dengue, né, Solange? Não precisava esperar chegar o Zika aí, não, para atrapalhar mais ainda a vida da gente. Exatamente. Mas desde a dengue deveriam fazer isso, né? Bom, chuvinha fina em alguns lugares aqui no Vale do Paraíba. Será que continua agora à tarde? Sim ou não? A gente confere agora na previsão do tempo. Subindo aí a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, máxima de 23 graus. É possível, sim, que venha a chuva agora à tarde. A gente vê que a máxima de 27 em Arapeí, Guaratinguetá e também a máxima de 26 em Santa Branca, com chuva esperada também. Descendo a Serra, Ubatuba, máxima de 24 graus, com chuva esperada para a tarde e à noite. Hoje a gente destaca a cidade de São Luís do Paraitinga, com a máxima de 26. Chove sim, a chuva continua, como a gente pode ver, até o fim de semana. Domingo, chuva, máxima de 28 graus, mas chuva aí esperada todos os dias. O senador Decídio de Amaral continua na cadeia, ainda bem, você confere no próximo bloco, e hoje tem mais um caso no Você Quer Justiça. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da dona Davina, que comprou um carro em 2011, teve problemas na documentação, pagou a loja Fênix Veículos aqui em São José dos Campos para arrumar a documentação e a loja não arrumou. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso.